Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo por aqui, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje é sexta-feira, vou editar o vídeo hoje pra vocês, mas esse vídeo eu comecei a gravar tem um pouquinho, tá? Do último vídeo que ficou pendente, que eu disse pra vocês que eu ia mostrar o restante dos trabalhos, mas eu decidi fazer um bolo do zero. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e amar esse conteúdo. Então, primeiro, né, deixa eu me apresentar para quem é novo por aqui. Me chamo Carla, trabalho com a confeitaria dentro da cozinha da minha casa. E aqui eu mostro receitas, vlogs, aquela correria gostosa de como é trabalhar em casa e você ainda ser mãe, ser esposa e ser você, né? Não só a confeiteira. Então, por aqui eu mostro a nossa rotina para vocês. E simbora aí para o conteúdo de hoje, que eu vou explicar direitinho o que é que vai ter por aqui. Como eu tinha dito para vocês já, né, vai ter a continuação, alguns bolos que saiu, alguns trabalhos que saiu, que eu não postei no último vídeo, porém eu decidi fazer aqui da massa recheio, decoração. Finalizei aqui um bolo, gente, que saiu ontem, quinta-feira, junto com vocês. Ensinei tudo, tamanho de forma que eu utilizei, tudo que eu utilizei para fazer aquele bolo, quantidade, tudo certo. Então eu espero que vocês gostem bastante do vídeo. Então tu já chega aí deixando o teu like para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, não fica só assistindo o vídeo sem se inscrever não, porque sempre que eu posto um vídeo novo tu já recebe a notificação, tá? E já acompanha aí os outros vídeos. Aproveita também aí para fazer vamos dizer o quê? Uma Carla Flix, né? Não é o Netflix, não é Carla Flix mesmo, dos outros vídeos aí. Aproveita cada vídeo, que eu te garanto que tem muito conteúdo bom aí pra você, tá? Pra você tá aproveitando. Então o vídeo de hoje, ele tá simplesmente incrível, simplesmente incrível. Então tu já chega aí deixando teu like, curtindo, comentando e compartilhando pra chegar a mais e mais pessoas. E simbora, gente, pra mais um vídeo abençoado. Mas antes, deixa eu dizer pra você que tá pensando em desistir, que tá assim, tá fraca as vendas, eu não vou conseguir. Não desista, continua, tá? Porque lá na frente você vai colher os frutos que você vai plantando hoje. Não desiste, continua. A palavrinha que eu tenho para dizer a vocês hoje é logo no começo. Continua. Deus, ele tem um projeto aí lindo preparado para a tua vida, para a tua área profissional, para a tua vida pessoal. Então não deixa as dificuldades, não deixa as coisinhas assim do dia a dia atrapalhar o teu propósito, porque você vai chegar lá. Então simbora para mais um vídeo. Domingo de manhã, gente, o primeiro trabalho que saiu por aqui foi esse bolinho no acetato, massa de chocolate com recheio de ninho. Finalizei aqui com chantininho e o topo. Esse bolo é um bolo de 2 quilos, tá pago. Eu cobrei nele, aqui era outro valor, tá? Que ela tinha escolhido um outro tamanho, depois ela mudou para 2. Ela tinha escolhido 3 quilos, que era 150, depois ela escolheu de 2, que tá 90. E com o topo ficou 100, ela já pagou e ficou assim, gente, o resultado. Só tô a mosca aqui aperreando. Só vou esperar a cliente chegar e vou iniciar aqui o próximo bolinho. E por aqui também, gente, domingo, acabei de finalizar, foi corrido, viu? Mas acabei de finalizar. Aqui tem 150 doces, contando com esses, né? Brigadeiro, beijinho bem casado, empadinha doce. 150 salgados, canudinho, salgadinho de queijo, empada, risole, coxinha. E esse bolo, gente, ó, que eu acabei também de finalizar, com esse espatulado aqui maravilhoso, finalizado todo na cor dourada, como a cliente pediu. Está aqui prontinho, só esperando a cliente vir buscar. Acabei de finalizar, gente, esse foi corrido, viu? Muito corrido, por isso que eu não gravei assim, passo a passo pra vocês. Desde ontem tá uma correria aqui, mas mais um pedido aqui, graças a Deus, prontinho pra sair por aqui.
E aí, vamos iniciar mais uma decoração. Esse bolo, gente, foi um dos trabalhos do final de semana, tá? E é uma massa de chocolate com recheio de bem casado. Esse bolo, ele serve até 10 pessoas. E vai ser um modelinho do tema Moana. Vocês vão ver aí como é que eu vou fazer. Cobri todo o nosso bolo na tonalidade laranja, na cor laranja. Alisei todo o nosso bolo porque essa parte era todo lisinho. E essas ondinhas, gente, eu vim fazendo com o nosso bico 123 da Mago. Ela escolheu nessas duas tonalidades, azul mais escuro e azul mais claro. A gente vai só encostando no bolo e fazendo o efeito de sobe e desce, tá? Essa areinha eu até já ensinei como que faz. Eu uso o cacau em pó e o leite em pó para dar esse efeito de areinha. E aí ficou esse resultado e ele saiu por aqui junto com esses cupcakes também. Por aqui, gente, saindo um caseirinho. Olha que delicadeza. Com topo e adicional de morango. Aqui ele tem 1,5 kg, esse bolinho, tá? Ele é todo de chocolate com recheio de bem casado. E deixa eu mostrar pra vocês quanto que eu cobrei nele. Ó, bolo recheado, bem casado, 55, adicional de morango 10 e adicional do topo 10. Ele ficou por R$75, tá? Eu sempre pego 50% e o restante na hora que o cliente vem buscar. Hoje é dia 11/3 e por aqui foi esse pedido que saiu por aqui. E eu ia parar, né, mas deixa eu dizer pra vocês, eu também tenho essas opções de caseirinho, um bolo vulcão. Não tenha só uma opção não, pra você conseguir atender a mais e mais clientes, tá? Dê essas opções assim mais em conta para o teu cliente poder estar comprando e comemorando de uma forma mais em conta e assim você vender também. Então, eu não só tenho aqui as opções dos bolos em chantilly, não. Eu tenho esses caseirinhos e digo para o cliente, se ele quiser colocar o topo, como eu falei nesse caso, ele consegue sim colocar no caseirinho e fica lindo. Hoje eu vou fazer com vocês esse bolo do zero, massa, recheio e a decoração, tá? Tudo nesse vídeo aqui para vocês. Vou falar o tamanho da forma, qual forma eu uso para essa quantidade de fatias, tudo certinho. Tá? A decoração desse bolo eu vou fazer junto com vocês. O recheio também que eu não faço aqui junto com vocês. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu recheio. Essa cliente escolhendo sabor de bem casado. Prensagem desse bolo, tudo. A gente vai fazer realmente do zero esse bolo aqui. Vocês vão ver passo a passo. Bolo, recheio e decoração. E bora, gente, iniciar primeiro com a massa, tá? É a nossa massa amanteigada, mas eu vou fazer aqui junto com vocês para vocês entenderem qual a quantidade, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam para aquela forma, né? Eu tenho outros bolos para esse final de semana, mas esse aqui vai sair amanhã, quinta-feira. Hoje é 12 de março, tá? Quarta-feira. Aí vai sair um amanhã, dia 13, e eu vou fazer só ele aqui junto com vocês. O do final de semana, que é sábado e domingo, eu vou começar a fazer na sexta-feira. Aí já fica para um outro vlog, tá? Então aqui, para esse bolo, a gente vai utilizar a forma. Aqui eu vou só com papel toalha, risco. A gente não unta com margarina, com farinha de trigo, nada. Eu só faço cortar, ó, faço o círculo. Venho aqui com a tesoura, recorto do tamanho da forma que a gente vai utilizar. Que a gente coloca só no meio da forma e ponto, mais nada além disso para assar o nosso bolo. Fazendo dessa forma, você tem um bolo mais estruturado. Ele vai crescer igual, porque ele vai grudar aqui, ó, na parede da tua forma na hora de assar. Pode usar papel toalha também, tá? Quando eu uso papel toalha, eu sempre uso 2, que é mais resistente para estar ali no forno, tá? Coloco só no fundo aqui da nossa forma. Carla, qual o tamanho dessa forma? Esse é o meu bolo, que ele rende 2,5 kg, depende também muito do recheio, pode até passar.
e ele me rende de 20 a 25 fatias, tá? Eu coloco aqui na nota da cliente 20 fatias, porque é certeza que vai me render. O tamanho dessa forma é 23 de largura por 10 de altura. Aí eu deixo ela aqui reservada. Forno, como vocês estão vendo, já está ali pré-aquecendo. É importante, tá? Seu forno tá pré-aquecido antes de você levar a sua massa. E aqui, com a balança, eu vou colocar a margarina. Para essa forma, eu vou utilizar a quantidade de 6 ovos. Os meus ovos, eles não estão grandes, ó, tá médio. Vou colocar uma quantidade de 6 ovos. Vou colocar os ovos. Os ovos não é pesado não, tá, gente? Eu coloquei aqui na balança, porque o próximo ingrediente será pesado, os próximos. Aqui, ó, eu vou colocar 6 ovos. Tem receitinha completa, tá, dessa massa amanteigada, mas mais uma vez eu tô passando aqui pra vocês, falando pra uma forma só, e vou fazer do zero esse bolo com vocês. A decoração será amanhã, então um dia antes você prepara a sua massa, recheio, deixa prensadinho, pra no outro dia você vir com a decoração tranquilamente. Depois que a gente colocar os ovos, deixa eu botar a opção tária aqui porque a balança estava ligada. Para 6 ovos eu vou utilizar 225 gramas de margarina. 225 gramas. Deixa eu colocar mais. Você vai sempre olhando para a balança, porque se passar você tira. Deixa eu tirar um pouquinho, que já deu 230. Pronto. 227, peraí. Foi. Depois que a gente adiciona a margarina, você vai na opção Tare de novo. A margarina que eu tô utilizando para você, que é o primeiro vídeo, é essa aqui, ó, com 80% de lipídios, 80% de gordura. Eu uso essa medalha de ouro, mas você usa da sua preferência, mas eu indico muito essa daí. O resultado do seu bolo fica incrível, tá? Só façam. E vou colocar aqui 480 gramas de açúcar. Açúcar cristal, tá? Porque eu já vi que teve algumas pessoas que perguntaram qual era o açúcar. Eu uso açúcar cristal nos meus bolos, eu não uso refinado não. Se você for usar o refinado, você precifique direitinho, porque o custo vai ser mais alto, tá? Aqui, 480. Pedaço grosseiro eu tirei. Foi. 480 de açúcar. E agora a gente vai levar para bater esses 3 ingredientes. Aí a gente bate aproximadamente 5 a 8 minutinhos até ele formar um creme, misturar tudo aí. Ele fica assim, ó, pra gente vir com os outros. Agora, gente, o próximo passo, vou voltar aqui para nossa balança. E vamos para o trigo. O trigo eu uso da marca Fina, sem fermento. Opção Tare. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Cadê? Tá. Aí aqui com a peneira a gente vai peneirar 570 gramas de farinha de trigo. Peneirar faz o teu bolo ficar mais fofinho e evita passar para tua massa as impurezas que fica um monte de coisinha na peneira do próprio trigo, tá? Então assim a gente já evita. 570 gramas. É uma massa, gente, que ela é bem saborosa.
Se você ainda não fez, tem já a receita aí da de chocolate, da Red. Depois, se você é o primeiro vídeo que está assistindo, vai lá maratonar os outros vídeos. Tem de massa, tem várias dicas aí boas para vocês, tá? Então, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e vai lá maratonar os outros vídeos, que são verdadeiras aulas por aqui. Aí aqui, ó, 570. 570. Passou um pouquinho, a gente tira. Deu 590. Foi. E o último ingrediente é o leite. Junto não, o último ingrediente vai ser o fermento, mas antes vem o leite. Aqui eu utilizei 300 ml de leite integral. Eu tô usando dessa marca aqui, Betânia, mas não é a marca, você pode utilizar da sua preferência, mais integral, tá? E aqui eu vou dar uma misturada e vou voltar a bater aproximadamente 5 minutinhos para misturar tudo aqui e formar uma massa homogênea. A massa que a cliente ela escolheu foi a massa branca. Então aqui é só misturar tudo, tá? É uma massa, gente, que ela não fica tão doce. Eu recebo muitos feedbacks, vários feedbacks sobre isso, que a nossa massa ela é no ponto assim, correto. Fica muito boa, porque quando você entra com o recheio, ela não fica aquele bolo enjoativo. Você consegue, eu sempre escuto isso dos meus clientes, que eles conseguem comer mais de uma fatia tranquilamente. Não é aquele bolo enjoativo, enjooso, né? Aí agora eu vou levar para bater e volto com vocês. Depois da nossa massa já batida, bati aproximadamente mais de 5 minutos. Ó, ela fica essa massa aqui, ó, homogênea. Estão vendo? Fica maravilhosa, gente. Só façam. Vocês não vão se arrepender, não. Se você quiser fazer de chocolate, é só acrescentar para cada 2 ovos, 2 colheres de cacau 50%, tá? Aqui nessa massa base, eu posso saborizar de paçoca, posso saborizar com essência de maracujá e deixar ela uma massa de maracujá. Posso colocar granulado e ela ficar uma massa formigueiro. Você pode usar a criatividade aqui se você quiser fazer caseirinhos, tá? Pode pegar uma parte dessa e uma outra parte de colocar o cacau e fazer uma massa de bem casado de caseirinho. Aqui fica a seu critério, aqui é uma massa base. O último ingrediente que a gente vai utilizar é o fermento em pó. Eu uso esse aqui, ó, da marca Dr. Oetker. Aí aqui, gente, eu meço, eu não peso, tá? Na descrição eu boto quando eu faço a receita. O peso só para você se basear. Mas essa quantidade aqui eu uso para 6 ovos, ó, da tampinha, vocês estão vendo? Se for com 8 ovos eu uso um pouco mais, se for com 2 ovos eu uso um pouco menos. Mas eu sempre meço pela tampinha. A gente coloca aqui. Nessa hora a gente não bate, mas a gente só mistura com o fouet. É importante misturar em toda a massa, para o seu bolo crescer por igual e o fermento pegar na massa por completo. Aqui a gente vai envolver em toda a massa. E a nossa massa ela já está pronta. Agora eu vou passar ela para a forma. Deixa eu só colocar ali para lavar, para não melar ali o outro recipiente. E agora é só passar para nossa forma já com papel manteiga forrada no fundo, tá? Ó, essa massa fica maravilhosa, gente. Só façam. Eu garanto a vocês que o cliente de vocês vão amar. E garanto pra você que você não vai se arrepender, tá? Ó. O forno já está pré-aquecido, como eu disse pra vocês. É importante ele estar pré-aquecido em 180 graus. E essa quantidade de 6 ovos foi suficiente para esse meu aro 23 de largura por 10 de altura. Foi o tamanho exato para essa forma, tá?
Aos poucos eu vou trazendo aqui pra vocês, fazendo assim uma vez ou outra de um bolo só, pra vocês verem qual a quantidade que rende. Porque geralmente eu faço várias, eu vou fazendo de 8 em 8 e vou enchendo as formas que eu preciso para aquela semana. Mas aqui eu quis trazer para vocês de uma só, para você que está iniciando e tem essa dificuldade. E vou fazer do zero aqui para você ter noção de o custo para fazer tudo certinho, tá? Aqui foram uma quantidade de 6 ovos, agora a gente vai para o recheio. Eu vou mostrar para vocês a quantidade exata de recheio que eu utilizo para esse bolo aqui do aro 23 por 10 de altura. E vamos, gente, para o recheio. Para esse recheio, para esse tamanho de forma, eu vou utilizar 2 leite condensado para 2 cremes de leite. Como o recheio que a cliente ela escolheu foi bem casado, eu vou fazer um branco e um de chocolate, tá? Então, primeiro, para utilizar uma forma só, eu vou fazer logo o branco, depois a gente vai fazer o de chocolate. Para o meu recheio, eu vou mostrar da forma que eu faço, tá, gente? Eu vou utilizar, eu sempre uso 1 para 1. Eu vou utilizar um leite condensado. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Pronto. Um leite condensado. Se você é iniciante, tem dificuldade aí de quantidade de recheio para forma, para essa forma 23 por 10, eu vou utilizar uma quantidade de recheio de 2 leite condensado para 2 creme de leite, tá? Vou prensar ele também aqui junto com vocês mais tarde. Agora eu asso, vou fazendo o recheio para o recheio esfriando e depois a gente vai para prensar. Já vou fazer realmente tudo junto com vocês. Um ingrediente que eu utilizo nos meus recheios é o trigo, o mesmo trigo que eu utilizo para os meus bolos. Eu vou explicar para vocês o porquê. Sempre eu utilizo uma colher, ó, uma colher rasa, peneiro, para cada um leite condensado e um creme de leite. Se eu estivesse fazendo 2 e 2, eu colocaria 2 colheres rasas. Carla, por que trigo? Vai ter muita gente que vai dizer trigo no leite condensado, trigo no recheio, não gosto. E vai ter gente que vai fazer e vai amar, como eu. Um dia comecei a fazer e amei. E os meus clientes amam. Quem me acompanha aí na minha rede social, que eu vou até deixar passando aqui o meu Instagram, vai ver aí os comentários, feedbacks dos meus clientes em relação aos meus bolos. Então, gente, não interfere em nada, o sabor do seu bolo não interfere, porém, ele vai dar o ponto aqui mais rápido. Vai facilitar a nossa vida, que é confeiteira, de estar mexendo, porque ele vai dar o ponto mais rápido e não interfere no sabor. Então, aqui eu coloco, misturo sempre o trigo, se eu for, mas na hora de chocolate eu vou explicar também para vocês o de chocolate. Misturo aqui. Outra dúvida que eu vejo muita gente comentando sobre o trigo, né? Sobre adicionar o trigo no recheio. Eu só adiciono o trigo no recheio. Na minha base de docinhos, que depois eu vou vir aqui ensinando para vocês, eu não adiciono, tá? Eu coloco a glucose de milho para ele não cristalizar, e como às vezes eu congelo, ele dura um pouco mais. Então, ele conserva um pouco mais, coloca na glucose. Eu só uso nos recheios para prensar bolo. Recheios de caseirinho eu também não utilizo, porque o ponto é mais rápido de dar, tá? Como o de recheio de bolo demora um pouco mais, eu sempre utilizo. E para você aí que tá iniciando, faça o teste. Se você gostar, se seus clientes aprovar, você vai ver como que é fácil e bom de fazer, tá? É mais rápido para dar o ponto. E como eu disse, eu digo de novo, não interfere no sabor. Tem gente que é do contra, tem gente que é a favor, tem gente que já faz, tem gente que tem medo de fazer. Eu faço e os meus clientes amam. Então, fica aí a dica para vocês. Aqui, gente, depois de tudo misturado, eu vou levar pro fogo e vou mostrar pra vocês o ponto pra recheio de bolo, tá? Vou levar aqui vocês comigo. E aqui, gente, eu já levei para o fogo, tá?
Vou abaixar aqui o fogo, recheio os brancos sempre em fogo baixo, sempre. E aqui eu vou mexendo nas laterais, levando para o meio. E frisando também em relação ao trigo, gente. Tem gente que critica, mas também nem usa, né? No início eu ficava, quando eu comecei eu não usava. E eu percebi que mudou muito depois que eu comecei a utilizar em relação a dar o ponto mais rápido. Ele fica bem cremoso, gente. Ele entra como espessante também aí para o teu recheio. É muito bom. Eu só, como eu disse pra vocês, eu só não utilizo no recheio de caseirinhos, porque ele dá o ponto mais rápido, então não vejo necessidade. E também nos docinhos eu não utilizo. Nos docinhos brigadeiros eu utilizo a glucose de milho só. Mas em todos os meus recheios, branco, de chocolate, de coco, qualquer um eu utilizo. Ah, Carla, é porque você usa um leite condensado inferior? Não, vocês viram aí o que eu utilizo. Eu sempre utilizo Itaquaque, Piracanjuba, são de boa qualidade, tanto leite condensado como creme de leite. Mas eu me adaptei, gente, a fazer dessa forma. E pra mim tem dado super certo. Meus clientes, eles amam meu bolo, recheio. Então, se o meu cliente ama, se fica mais fácil para eu poder fazer na hora de produzir, se não interfere em nada, então eu faço e amo o resultado, tá? Então só façam. Se você é iniciante, faz o teste. E se você é do que critica, faz o teste também para ver se você se adapta aí dessa forma, tá bom? Então aqui, gente, eu vou mexendo. Nessa mesma panela, daqui a pouco eu vou fazer o de cacau, né? O de chocolate. E vou mostrar também pra vocês. Para o vídeo aqui não ficar tão longo, porque aqui demora um bocadinho. Demora. E se você não colocar o trigo aqui, demora mais ainda. Então, eu vou dar uma pausa aqui, né? No vídeo. E quando ele estiver chegando ao ponto, aqui você não pode parar de mexer. Não pode parar de mexer. Eu sempre venho aqui raspando as laterais para ele não queimar e fazendo esse movimento aqui no meio. Raspa as laterais, fogo baixo e mexendo no meio, tá? Então, vou dar uma pausa aqui no vídeo, né? E vou mostrar aqui pra vocês quando ele estiver no ponto. E aqui, gente, já está quase chegando, ó, no ponto. Ó, o ponto é quando você vira assim, ele forma um montinho. Tá quase no ponto. Vou mexer só aqui um pouquinho mais. Pra passar para um recipiente e a gente fazer o de chocolate. Ó. Ele fica bem cremoso, gente, brilhoso, não interfere. Mais uma vez, lembrando aqui, né? Pra você parar com isso, tirar isso da sua cabeça. Se tem algum tabu aí na sua cabeça, né? Ó. Só mexer só mais um pouquinho. E já vai estar pronto a nossa base branca. Ó. Chegou no ponto, eu vou desligar. Esse é o ponto que eu paro para prensagem de bolo. Você sobe, ó. E ele forma um montinho, ele não se mistura. Se você tirar menos que isso, ele vai vazar no teu bolo. Então, o ponto é esse aqui, gente. Formou um bloquinho, ó, um em cima do outro. Esse é o ponto para rechear seus bolos decorados. Vou passar para um recipiente e cobrir com plástico em contato para não criar nenhuma película. E vou vir aqui fazendo de chocolate junto com vocês. E agora, gente, vamos iniciar ele de chocolate. Mesma coisa, tá? 1 para 1, eu sempre uso 1 para 1. Aí, primeiro a gente vai colocar o leite condensado. Deixa eu ver se tá pegando direitinho a panela. Tá. Um leite condensado. Raspem bem, tá? Pra não ter desperdício. Porque ele fica presinho. É que eu sempre faço isso, mas tem meio até pra raspar melhor, tá? Que às vezes quando eu tô com mais tempo eu faço.
corto com a tesoura e saio raspando tudo com a espátula. Mas quando não dá, a gente faz dessa forma. Depois de você colocar o leite condensado, cadê? Deixa eu descer aqui para vocês verem melhor. Leite condensado eu vou vir com uma colher de trigo, porque como eu disse para vocês, 1 para 1, né? Uma colher de trigo. E peneirem, tá? O trigo, peneirem o cacau em pó. Isso vai facilitar para você ter um brigadeiro mais lisinho. Fica aquela coisa bem grosseira. E eu uso cacau 50%, 2 colheres cheias. Peneiro tudo muito bem. E agora a gente mistura. Aqui tá melhor, né? Aí aqui, ó, você vai dissolver no leite condensado para não ficar nenhum gruminho. É importante, tá? Não coloca o creme de leite antes de misturar, não. Senão ele fica todo empelotado, cheio de gruminhos e é horrível pra você trabalhar com recheio assim. Aí você dissolve no leite condensado. Ó, pega aqui nas laterais. Mas misture tudo muito bem. Ó. Misturou tudo muito bem. Aí eu entro com o creme de leite. Para deixar o nosso recheio bem mais cremoso. Aí eu sempre uso a medida de 1 para 1. Tirar uma formiguinha que caiu aqui. E a gente vai vir com o creme de leite. Misturo também bem antes de levar para o fogo. Sempre na hora de mexer, que eu sempre raspo bem as laterais. Ó. E sim, bora comigo, né, pro meu fogão ali pra gente fazer esse daqui de chocolate. E aqui, gente, bora iniciar, né, com o recheio de chocolate. Mesma coisa do branco que eu fiz aqui junto com vocês, eu sempre raspo as laterais e eu vou para o meio. E vou mostrar também o ponto pra vocês, né? Não vou ficar gravando agora não, gente, porque é a mesma coisa. Senão o vídeo vai ficar muito grande, fazendo a mesma coisa, né? Mas é isso, ó, a gente vai mexendo até ele chegar na consistência de você virar e formar um bloquinho. E aqui, ó, gente, o outro, é que eu disse pra vocês, eu coloco no recipiente, numa vasilhinha e cubro com plástico em contato e espero esfriar. Se você tiver com muita pressa, você leva pra geladeira para ele esfriar mais rápido o seu recheio. Mas se for assim, tiver tempo, deixa em fora da geladeira mesmo, que ele vai, depois que esfriar, ele encorpa mais um pouco, fica mais encorpadinho. Bem cremoso, gente, esse nosso recheio fica. Aí aqui eu vou fazer o de chocolate, faço a mesma coisa, reservar, o bolo tá assando. Aí quando tiver bolo e a massa também tem que dar fria, viu? Quando tiver, eu vou falar de quando tiver em cada processo. Bora continuar aqui, né? Aqui a gente vai mexer, quando for pra parte da prensagem, a gente fala sobre... Vou dando outras dicas da parte da prensagem. Vou pausar, feito eu fiz com o branco. E vou mostrar o ponto aqui certinho. Ó, tá bem ralinho, tá longe ainda de pegar. Mas ele não demora muito não.
Você mexe aqui em torno de uns 7 minutinhos, eu acredito. Depende da quantidade. Um em um é geralmente esse tempo, 7, 8 minutos. Ó, das laterais, ó, e faz esse movimento no meio. Raspa as laterais e esse movimento no meio. Dá uma pausa aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. E aqui, gente, ó, tá? Chegou já no ponto, tá? A gente só vai mexer só mais um pouquinho. Ó, laterais. Aí a gente faz o teste sempre assim, ó. Pega uma quantidade na espátula e joga. Formou um montinho, ele tá no ponto de desligar, ó. Tá vendo? O ponto de enrolar é o outro, que é quando solta do fundo da panela. E o de... Deixa eu desligar aqui. Para um recheio cremoso e firme, é esse aqui, ó. Joga por cima, ele não se mistura, ele vira um montinho. Esse ponto, gente, ele fica cremoso, porém firme. Depois que ele esfria aqui, depois que você prensa, leva pra geladeira, ele fica cremoso, porém firme, tá? Esse é o ponto. Então aqui eu já tenho o meu branco. E agora eu tenho o meu de chocolate. Ó, passo para um recipiente. É uma delícia, gente, esse recheio. Só façam, vocês não vão se arrepender não. Tô mostrando aqui a forma que eu trabalho, passo a passo, do jeito que eu faço, para estar te ajudando aí, tá? Principalmente você que está iniciando, que está perdida ou perdido, né? Sem saber o que fazer ainda. Então aqui a gente vai cobrir. Estão vendo, né? Que a gente vai cobrir com plástico em contato para não criar nenhuma película e esperar esfriar. O bolo ainda tá assando, vai demorar um pouquinho. Aí, enquanto o bolo tava assando, eu já vim fazer o recheio, né? Pra gente não perder tempo, ó. Ele fica assim, ó, no plástico. Aí eu vou deixar só esfriando aqui e volto com vocês na hora da prensagem. E aqui, gente, a nossa massa já assou, ó. Ficou da altura do bolo. Da altura do bolo não, da altura da forma, como vocês podem ver, ó, a quantidade de 6 ovos, ó, certinho. Aqui eu vou esperar esfriar para poder desenformar e a gente vir para prensagem, né? Eu deixei aqui por causa das formigas, mas não adianta de nada, é quando as formigas querem vir. Porque geralmente é como meu esposo fala, a gente coloca uma maior com água e essa no meio, aí as formigas não pegam no doce não. Mas eu, né, inteligente aqui, né? Ó, a formiga, tá vendo a prova? Ó, tem que estar com água. Se meu esposo visse isso, ele ia dizer, tá adiantando de quê, amor? Porque na minha cabeça é como se fosse alguma coisa de diferença, mas você bate uma com água, tá? Mas enfim, a notinha tá ali. Aí eu vou vir prensar, vou fazer a calda, tudinho, e vou vir prensar ele aqui junto com vocês. Pra virar, gente, o nosso bolo, ele já tá, ó, conseguindo tocar, mas não totalmente frio, tá? Eu sempre tiro essa partezinha aqui, ó. Eu sempre corto pra deixar ele bem rente. Ó. Uma faquinha de serra, você tira essa partezinha. Com a faca reta, eu vou para as laterais, ó, fazendo esse movimento. Vocês estão vendo? Tá. Ó. Porque eu fui ter certeza, né? Que às vezes meu celular ele diz que tá gravando, mas não tá. Ó. Passa em toda a lateral pra ele não grudar no papel, tá? Ainda tá quente, mas não tão quente. Você consegue ainda pegar na forma. E aqui eu venho com o cake board e viro. Ó. Esse movimento, nosso bolo solta por completo, ó, fica nada dentro da forma. Carly, agora esse papel toalha como que fica?
Ó, sai tranquilamente, ó. Por dentro, aqui vocês olham, pensam que a massa tá queimada, mas não tá, tá, gente? Não tá. Quando eu partir, vocês vão ver. Mas se você quiser deixar ela toda branquinha, eu não tiro não, porque dentro ela tá toda branquinha. É só vir com a faca e ir raspando assim nas laterais, só que eu não vejo necessidade. É uma massa branca de todo jeito, quando partir ela vai estar branca, só que ela na forma, ela ficou assim um pouco douradinha, tá? E aqui eu vou deixar reservado, vou esperar ela esfriar totalmente pra gente poder prensar o nosso bolo. E aqui, gente, com o bolo já frio, aqui eu já fiz a minha calda. Eu uso esse saco aqui de congelamento. Deixa eu mostrar pra vocês, eu compro assim um pacote. Nesse tamanho aqui, eu sempre compro tamanho maior, 30 por 40. Eu pago, acho que é R$11 ou é R$10, um negócio assim, 100 unidades. Aí, tanto eu uso para congelar salgados, quando meu esposo faz, como para prensar os nossos bolos. Aí, aqui a massa já tá fria. Vou afastar aqui. A forma você não precisa lavar para fazer isso não, tá? Você lava depois, para não ter dois trabalhos. Aí, na própria forma que a gente assa o bolo, a gente vai prensar. Aí eu coloco um saco aqui. Nosso saco de congelamento. Ó. Forra. E a gente vai começar agora a montagem do nosso bolo. Aqui tá melhor. Aí eu venho. Como esse bolo é um bolo, essa minha forma eu utilizo de duas formas. Para 35 fatias, cortando mais fatias e fazendo mais recheio, ao invés de 2, como eu fiz aqui, eu faria 3 e daria mais camada de recheio. Então, quando é um bolo mais alto, consegue partir mais fatias, tá? Só que esse é um bolo mais baixo, ele só vai com 2 camadas de recheios. Aí eu vou cortar girando a bailarina, você consegue uma fatia assim mais reta. Coloquei aqui na bailarina, a gente vai cortando. Tô cortando com essa faca aqui de pão, né, que o pessoal fala. Gosto de cortar com ela, que é uma faca grande, mas você pode cortar com a faquinha de serra e dá certo do mesmo jeito. A gente vai fazendo com aquilo que a gente tem na mão na hora. Aí aqui eu vou tirar essa camada. Vai ser, no caso, 3 discos de massa para 2 de recheio. Aí aqui. A primeira camada que eu coloco na minha forma, vai ficar uma massa bem estruturada, gente, para bolo, bem saborosa e ao mesmo tempo fofinha. Ela é estruturada, mas ela é fofinha. Aí a primeira massa que eu boto é essa primeira aqui, tá vendo? Ela vai aqui embaixo da nossa forma. Ó, você ajeita assim o saco de confeitar e vem com a calda. Carla, tu pesa a calda? Não, porque eu já faço no olhômetro, mas se você tá começando e quiser pesar, fica a seu critério. Eu não peso, tá? Porque eu já tenho assim o costume, eu coloco assim uma quantidade. Que ele não vai ficar seco, mas também não vai ficar encharcado ao ponto de atrapalhar na hora da decoração. Ó, ela sugou bem a nossa calda, já tá suficiente aqui. Vou botar só um pouquinho mais, porque a cliente disse, deixa bem molhadinho. Só um pouquinho mais, ó. E vai aqui uma camada de brigadeiro branco, que eu fiz aqui junto com vocês, já está frio, ó. Olha a cremosidade disso aqui, gente, ó. Olha isso. Que não interferiu em nada ter colocado trigo. E ele fica, ó, cremoso, porém ele fica firme, tá? E aqui a gente vai, eu vou colocar com a colher mesmo. Ó, vou espalhando aqui o nosso recheio. Ele vai com uma camada branca e uma camada de chocolate preto.
Em cada camada vai a quantidade de ó. Já é a quantidade certinha. Eu coloco um leite condensado e um creme de leite em cada camada para esse tamanho de forma, 23 centímetros por 10 de altura. Ó, coloquei aqui. A gente vai espalhar. Olha a cremosidade, gente, desse recheio. Você consegue, ó, manusear tranquilamente. Carla, quando você leva para a geladeira que ele firma um pouco mais, uma dica para vocês na hora de espalhar é molhar a colher com um pouquinho da calda, tá? Aí ele dá uma amolecida na hora e você consegue manusear tranquilamente. Quando ele não ficar tão cremoso, né? Mas esse aqui tá no ponto ideal. Tá bem cremoso. Aí agora a gente vai vir com mais uma camada de bolo. Eu vou colocar essa aqui. Porque mesmo que eu cortei aqui, eu não gosto de deixar ela no final para ela não rachar. Porque de certa forma ela não tá totalmente retinha. Mas se você cortar bem retinho, tirar mais massa, você pode deixar ela por último. Mas como ele tá um pouquinho elevado, eu deixo ele no meio, tá? Para ele não rachar meu bolo no final. Aí eu coloco essa parte aqui. Dou aquela puxada aqui no nosso saco, ó, pra prensar bem, tá? E venho aqui com mais calda. Rego. Uma quantidade que você olha assim, o seu bolo não tá encharcado. Porém, quando o cliente for comer, não vai estar seco. Porque lembrando que ele vai passar a noite na geladeira, tá? Reguei, ó, você pode ver, ele não fica encharcado essa massa. Ela chupa bastante a calda, deixando aquele bolo molhadinho, mas sem perder a estrutura. Aí a gente vai vir, ó, com o nosso recheio de chocolate, gente. Olha a cremosidade. Olha que coisa maravilhosa. Só façam, vocês não vão se arrepender, não. 1 para 1, 2 colheres de cacau. Aí aqui, ó, também tá cremoso. Não tá aquele chocolate firme, duro, vamos dizer assim, né? Aí eu venho aplicando no nosso bolo. E, ó, a gente vai usar a quantidade toda, tá? Mesma coisa do brigadeiro branco. Essa quantidade é ideal para 2 camadas de recheio. Como eu disse para vocês, se você quer um bolo maior, que é a minha outra opção de 35 fatias, eu uso a mesma forma. Porém, eu corto as fatias mais finas e faço mais camadas de recheio para ele ser mais alto e cortar mais fatias. No final ele fica aquele bolo maior. Mas aqui eu quero para 20 e poucas fatias, tá? Vai depender da forma que o cliente cortar. Aí que você vai espalhando, ó. Você vai espalhando bem para nivelar. Ó, você pode colocar com saco de confeitar também. Só como eu já tava com a colher aqui, foi mais rápido. Pra não melar o saco de confeitar. Ó. Fica aquele bolo bem recheado, tá? Mas nada de exagero pra não tá vazando no teu bolo. Aqui eu tô passando a quantidade exata. E como eu disse pra vocês, se você fosse colocar com mais camadas de recheio, você faria o quê? Eu faria 3 e 3 leite condensado para 3 creme de leite, porém seriam distribuídas nas fatias, então ia ter o equilíbrio, não ia vazar. Eu não vou colocar 3 leite condensado e 3 creme de leite em 2 camadas. É certeza que vai vazar, que é excesso de recheio. Então faça dessa forma, tá? Só sigam esse padrão aqui que eu tô mostrando pra vocês desse bolo. Bora focar nele, né? 2 em cada camada, foi uma. Como vocês podem ver, ó, pode ser sequinho. E o recheio eu fiz aqui junto com vocês, ó. Quantidade certinha. Agora a gente vai para a última camada de bolo. Ó, coloquei a última camada de bolo, vocês viram que passou da forma, né? Mesmo assim, mesmo se não passar, ainda tem mais um processo que eu faço aqui. Aí aqui eu vou regar
A última camada você sempre regue menos, que vai ser a base, que vai aguentar o peso do bolo, tá? Então, eu rego um pouco menos. E agora, vamos pro próximo passo do jeitinho que eu faço. É que eu vou limpar a mesa pra gente vir pro próximo passo. Depois dele prensado na forma, eu sempre passo assim pra a forma, deixo no acetato e levo pra geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte, gente, eu inicio aí batendo chantilly, Amélia Supreme, bem gelado, tá? Aí eu tô utilizando 600 ml de chantilly para 3 de glacê real e 6 de leite em pó. O ponto, gente, é esse aí, ó, quando ele forma um buraco no meio e ele fica preso no globo da batedeira. E aí, gente, eu vou começar a decoração. Para esse tom, eu tô utilizando rosa chiclete, tá? Para deixar nessa tonalidade. Cobri todo o nosso bolo, como vocês viram, espatulei com essa espátula aí maravilhosa. Para hidratar, eu hidrato com leite condensado. E depois do nosso bolo todo prontinho, eu vou aí fazer esse trabalho com esse chocobol na cor dourada. Ele fica como umas pérolas e a gente vai colocando aí, fazendo a terapia do dia. Você pode estar fazendo com o canudo, tá? De pega-balão. De pega-balão não, de milkshake. O pega-balão a gente não consegue, porque a bolinha ela é mais grossa, eu não consegui fazer passar. Mas com o de milkshake você consegue aplicar de uma forma mais rápida, tá? Perdoem o barulho, gente, porque eu tô editando aqui, tá chovendo muito, mas eu tô editando aqui pra vocês. Próximo passo dessa decoração foi álcool de cereal e o pó para decoração dourado, fazendo com o pincel aí essa decoração na parte de cima. Fica aquele bolo bem lindo, gente, delicado. E no final vocês vão ver que eu vou colocar glitter. Eu sempre coloco glitter nos meus bolos de cores claras. E aí eu coloco glitter em todo o nosso bolo. Ele fica lindão aí. E aqui, gente, sobrou, ó, eu bati 600 ml, mas 500 era suficiente, tá? Pra essa decoração sem trabalho de bico. Aí eu não tinha misturado todo, mas como eu tenho um bolinho rosa, eu já guardo aqui já fica a parte rosa. Ela é 3 cores, o próximo bolo que eu vou fazer do outro vídeo, tá? E eu já guardo, não perde não. Levo pra geladeira e é isso. E aqui, gente, o resultado do bolo que a gente fez do zero aqui juntos. E olha, esse espatulado, esse glitter, esse topo, essas bolinhas aqui, ó, que deu um maior trabalhão pra colocar. Olha que perfeição, gente, de topo. Gostaram desse resultado? Gostaram do passo a passo desse bolo do zero, de massa, recheio, a decoração? Aqui tá prontinho o nosso bolo. Deixa eu mostrar a nota. Só vou colocar na caixa, que o cliente vai vir buscar de 4 horas, 4h30. E agora é meio-dia, o nosso bolinho já está pronto, tá? Façam as coisas com antecedência. Aqui, ó, tá a notinha da cliente. O recheio, tudinho, o topo. Esse topo aqui é 3D, ó, com as flores. Bem organizada. A moça cobrou R$28. Nesse meu bolo de 20 fatias, eu cobro R$190. Deu um total de 218. Foi pago 50% e falta o restante. E ficou assim o resultado, gente. Então, é isso. Então, obrigada por ter assistido até aqui. Mais um vídeo aqui abençoado. Espero muito que vocês tenham aprendido bastante. Tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. E se ainda não é inscrito, chegou até aqui, ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você ser um dos primeiros a receber, tá? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um cheiro. Até o próximo vídeo.